Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Show, beleza. Então, turma, o que vocês precisam fazer aí de inicial, tá? Vocês precisam, basicamente, fazer a conta de vocês, né? Então, estamos aqui inicialmente no aws.amazon.com, tá bom? Então, quando vocês entrarem na aws.amazon.com, vocês terão ali os recursos disponíveis para que você possa fazer o seu primeiro cadastro, tá? Então, esse é o primeiro passo que vocês vão fazer, tá bom? Lembrando, toda vez que vocês criam uma conta na Amazon, vocês ganham, então, um período free, né? Um período numa conta free tier, esse período na qual vocês podem utilizar para que vocês possam fazer testes na aplicação de vocês, utilizar, fuçar e etc, tá bom? Depois de um ano, você perde, não que perde, né, mas você passa a não ter tanto mais esse acesso a free, tá? Você começa a usar os recursos um pouco mais ali pagos, tá? Tem máquinas free que você pode utilizar? Ainda tem algumas, né, mas alguns outros recursos você não tem mais crédito para utilizar. Isso funciona desse jeito, tanto na AWS quanto na Azure também, quando você vai utilizar, tá bom? Você ganha ali um período free e você tem direito de utilizar por um tempo. Depois que acabou esse tempo, você paga alguns recursos. Legal. Então, Danilo, eu não vou ter custo nesse treinamento. Se você, obviamente, fizer tudo que eu vou falar para você, você não vai gerar custos no seu cartão de crédito, tá? Mas eu sempre vou mostrar para vocês onde fica cada coisa e que você também possa olhar o seu billings lá na Amazon para que você possa saber se está te cobrando alguma coisa ou não, tá bom? Coisas que vocês vão aprender também durante o treinamento. Legal. A gente vai ver bastante recurso na AWS? Vai ver vários recursos na AWS, mas o foco simplesmente não é aprender a AWS, tá? O foco é aprender infraestrutura na nuvem. Então, alguns recursos que tem na AWS, obviamente, mas voltado à implantação de sistema. Então, vamos falar bastante sobre arquitetura, né, sobre escala, load balancer e várias outras coisas importantes aí para qualquer sistema que vai para a nuvem. Muito bem. Gente, para a gente começar a falar de nuvem, uma das coisas são primordiais. Vocês saberem que existem em todos os tipos de sistema que você vai utilizar na nuvem, né? Ou seja, todas as empresas, né? Todas as infraestrutura na nuvem que vocês forem conhecer, existem alguns recursos chamados regiões e zonas, tá bom? Então, nota que aqui também na AWS, a gente tem, então, as nossas regiões e a gente também tem as nossas zonas de disponibilidade, tá bom? Gente, isso aqui faz total diferença para ali a escala de vocês, para a alta disponibilidade do sistema que vocês irão montar, tá bom? Mas assim, total diferença, ok? Então, prestem muita atenção nessa parte aqui, tá? É um pouco de teoria ali para vocês, mas essa teoria faz ali uma grande diferença no contexto geral, tá? Então, vamos entender bem isso. Beleza, então o que seriam as nossas regiões aqui na AWS, tá? As nossas regiões são todos os lugares em diversos países espalhados pelo mundo, pela qual a AWS tem alguns, né, um ou vários data centers, tá bom? Danilo, o que é um data center? Eu não sei nem o que é um data center, Danilo, eu acabei de chegar aqui agora. Então, ó, data center. Ó. Então, isso aqui é um data center, tá? Vou clicar aqui em imagens para vocês verem. Então, ó, alguns de vocês podem talvez ser aí um pouquinho mais velhos, né? E já viram ali aquela série 24 Horas do Jack Bauer, né? Então, se alguns de vocês já viram aquela série, vocês vão lembrar que no final do primeiro episódio lá, da primeira série, né, da primeira temporada,
né? O Jack Bauer entra num data center, na qual ele descobre lá que o pessoal estava atrás da mulher dele, né? Aí descobriu que aconteceu algumas coisas com a mulher dele, e ele entra num hack, assim, de data center, né? Onde tem várias máquinas. Então, isso aqui é um data center, tá? Para quem não conhece, né? Então, é um lugar onde tem diversos computadores. Cada um desses bloquinhos aqui, ó, são computadores, tá? Então, é a sala refrigerada, onde tem diversos computadores interligados. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, cada um desses daqui, ó, é um computador. E isso aqui se chama rack, tá bom? Então, você tem vários racks com diversos computadores. Então, quando a gente fala de região e zona de disponibilidade, a gente fala que tem, então, ali um lugar na qual tem diversos computadores numa rede, tá? E esses computadores, eles servem de VMs ou containers para diversas outras máquinas virtuais, tá bom? Então, assim que começa ali um sistema na nuvem. Uma empresa pega ali alguns lugares, alguns galpões e montam alguns data centers, tá bom? Então, quando a gente fala de zona de disponibilidade, né? Aqui, ó, tem vários outros recursos aqui, é mais interessante. Então, quando a gente fala de regiões, na realidade, a gente está falando de todos os lugares pela qual tem ali, ou vai ter, né? Ó, esses aqui que estão laranja, assim, ó, em breve vai ter data center em algum desses lugares, ó, Milão, em breve, Espanha, em breve, né? Ó, mas a gente tem aqui, ó, no nosso querido Brasil, em São Paulo, um data center da AWS com 3 zonas de disponibilidade, tá bom? Então, guardem na cabeça de vocês. Data center, né, que são as 3 zonas de disponibilidade, e região é o local onde tem, né? Então, onde tem ali zona de disponibilidade, onde tem data center no Brasil. A Amazon, ela tem, então, uma zona de disponibilidade em São Paulo, na qual a gente tem 3 zonas, desculpa, ela tem uma região em São Paulo, na qual a gente tem 3 zonas de disponibilidade, tá? Essas 3 zonas de disponibilidade são 3 data centers, ok? Então, eu tenho 3 data centers em São Paulo, né? Na região São Paulo, eu tenho 3 zonas de disponibilidades, que são 3 lugares que tem data centers. Desses data centers, a gente tem diversos servidores, né? Vários computadores lá dentro, tá bom? Então, quando eu falo que eu tenho 3 zonas de disponibilidade, eu estou falando que eu tenho 3 data centers que tem diversos servidores lá dentro, tá bom? Então, coloca isso na cabeça de vocês. Cada uma dessas máquinas aqui é um servidor. E dentro de cada um desses servidores aqui, vocês têm, então, múltiplas VNs ou infinitos containers, tá bom? Aqui dentro, infinitos não, né? Mas diversos containers, né? Então, o que quer dizer aqui? Que cada um desses servidores você pode ter múltiplas VMs ou múltiplos containers dentro de cada um desses, tá? Ok, turma? Então, olha que interessante. Em São Paulo, a gente tem, então, uma região pela qual você pode utilizar a sua Amazon em cima de uma região, na qual você tem, então, 3 zonas de disponibilidade, ou seja, vocês têm 3 data centers aqui em São Paulo. Existem outros lugares que tem mais data centers espalhados, ó, tem Sydney que tem 3, normalmente o padrão é 3, tá? Ó, 3 aqui também, 3 aqui também, aqui na Nigéria 3, ó, tá vendo? Pequim. Então, normalmente é 3. Tem alguns lugares que você vai encontrar 4 zonas de disponibilidade, 5 zonas de disponibilidade, assim vai, tá? Mas normalmente ali, olha aqui, ó, na Virgínia, norte da Virgínia, ela tem bastante zonas ali, ó. Local das zonas 9, zona de disponibilidade 6, tá vendo? E etc. Legal. Danilo, por que você está frisando tanto nessa questão de zona de disponibilidade? Gente, se você quer fazer um sistema, né? Olha só que interessante isso daqui, né? Na época dos anos 2000 e pouquinho ali, 2006, 2007, né? 2010, a onda das coisas que eram mais interessantes era quando a gente ouvia falar de servidor dedicado, né? Então, quando a gente escutava servidor dedicado, a gente falava, nossa, que legal, cara, poxa, tem um servidor dedicado aí, né? Então, poxa, a gente então consegue ter um servidor só nosso, né? A gente achava isso muito legal, tá bom? Hoje em dia, quando me falam assim, você vai ter então um servidor dedicado,
chega a me dar calafrio agora, né, gente? Servidor dedicado não é um negócio hoje que é aquilo que vai te dar uma grande diferença se você tem um sistema lá com larga escala, tá? Então, não é aquilo que vai levar você a outro nível, tá? Por quê, gente? Porque hoje a gente fala de trabalhos múltiplos, com múltiplas mãos, com múltiplos recursos, etc. Ou seja, o nosso sistema, a nossa aplicação, ela precisa ser versátil, ela precisa conseguir trabalhar com múltiplas mãos ali. E se você tem um servidor dedicado, você tem aquilo que eu chamo de Rambo na tua mão, né? Um servidorzão Rambo. O Rambo sozinho, ele pode ser muito bom e nos filmes ele pode até ganhar uma guerra, né, com algumas pessoas, mas infelizmente ele não consegue suportar o ataque de um país inteiro, de um mundo inteiro, não é verdade? Então, para que você possa conseguir vencer uma guerra, né, se a gente for colocar ali a analogia do Rambo, você precisa de um exército. Você sozinho não vai fazer chover, tá bom? Então, o servidor dedicado, por mais forte que ele seja, ele é um sozinho, tá bom? E a outra coisa, né? Por mais forte que ele seja, ele está em uma zona de disponibilidade, ou seja, ele está em um data center. Esse data center pode ter problema na internet? Pode, até eu tive problema aqui agora, minha internet não estava tão rápida assim, nesse momento, então mudei aqui, estou usando meu 4G, tá vendo? Então, problemas acontecem. Por que você acha que no seu servidor, no seu servidor dedicado, que está num data center, pode nunca acontecer? Pode acontecer de acabar a luz daquele estado, né? Ou então pode ser de que vai acabar a luz daquela rua, daquela cidade, de algum lugar. Isso pode acontecer, gente. Já aconteceu apagão já no nosso país. Então, diversas coisas podem acontecer, sim, tá bom? Por isso que quando eu falo que me vendem uma solução de servidor dedicado, chega a me dar calafrio quando eu estou pensando em um serviço de larga escala, tá bom? Se é um serviço menor, onde tem 1.000, 2.000, 3.000 usuários, tudo bem, tá tranquilo, tá favorável, tá bom? Agora, se a gente tem ali um servidor na qual vai ser milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo, a brincadeira é outra, tá? Então isso é bem importante, vocês precisam saber também. Ok? Quando a gente tem, então, um servidor dedicado, a gente tem uma única máquina num único local. Então, o primeiro defeito é, se você tem uma única máquina, essa única máquina pode dar problema no seu HD, pode dar problema na sua memória, pode dar vários tipos de problema. Ou seja, você não tem uma sazonalidade de máquina, você não tem ali um balanceamento. Ela é sozinha para resolver todos os seus problemas. Principalmente aquelas pessoas que ainda vão lá, contratam um serviço e deixam o banco de dados junto com a mesma aplicação. Aí você está dando mais tiro no pé ainda, né? Porque você só tem um servidor dedicado, você está usando a memória desse seu servidor dedicado para processar os seus dados de arquivos, né? O seu arquivo físico que você põe lá dentro, seus uploads de arquivo que você põe lá dentro. Você está usando para o seu banco de dados, ou seja, seu MySQL, SQL Server, seja qual for o banco de dados que você estiver utilizando, também para processar lá dentro. Você está usando a sua aplicação para processar lá dentro, ou seja, você não dividiu os recursos da sua aplicação, você está deixando tudo dentro do mesmo servidor. Volto a dizer, para uma aplicação pequena, onde tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 usuários simultâneos, aí a gente até pode relevar, né? Um bom servidor dedicado, tudo bem. Quando a gente está falando de um servidor de larga escala, isso não é permitido, ok? Então, o ideal é que você separe. Tem o seu servidor de assets, tem o seu servidor de banco de dados, tem o seu servidor de processamento, né? Ou seja, todos eles separados. E cada um desses servidores servindo como cluster, né? Ou seja, o seu servidor de arquivos servindo como cluster, seu servidor de processamento, onde está a sua aplicação servindo como cluster, e seu servidor de banco de dados servindo como cluster. Mas, professor, o que seria um cluster, tá? O que seria um cluster? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Cluster. Vamos ver se eu acho alguma imagem interessante. Aqui, eu já achei. Então, normalmente, quando a gente vê uma topologia de um cluster, a gente vai ver o quê? Um item que é o principal, que é o nosso switch, né? Ou seja, quem vai fazer o nosso balanceamento, e vários outros computadores interligados, né? Então, ao invés de você acessar um servidor dedicado,
você faz uma requisição na qual você passa por um túnel e esse túnel ele vai designar qual máquina vai ser utilizada. Então, se você tem ali a sua aplicação em si e a sua aplicação ela está armazenada numa espécie de cluster, né, ou seja, uma topologia de cluster, a sua aplicação vai ter múltiplas escalas, ou seja, ela vai ser dividida entre vários servidores. A mesma coisa se você tiver no seu servidor de assets, que é onde servem os seus arquivos. A mesma coisa se você tiver no servidor de banco de dados, que vai servir os seus dados. Então, você consegue escalar melhor quando você tem um exército de computadores, ou VMs, ou pods, ou containers, que vai ali servir você, do que um único servidor dedicado tendo tudo da sua aplicação, tá bom? Então, preste atenção em que momento você está do negócio que você está trabalhando. Se requer uma máquina ou diversas máquinas. Se requer escala ou se não requer escala, tá bom? Então, isso é super importante que você precisa saber, tá? Não é simplesmente colocar o dedo para cima e ver, opa, me falaram que é isso. Não, analise cada ponto que você precisa, ok? Beleza, então, agora que a gente já sabe quando utilizar ali recurso na nuvem, quando não utilizar, o que é uma região e o que é uma zona de disponibilidade, lembrando que região são os lugares nos países que a gente tem data centers e a zona de disponibilidades são os data centers espalhados. Então, se a gente tem vários data centers em várias regiões, olha que interessante, a gente pode criar uma rede dentro de uma região pela qual a gente pode colocar máquinas em zonas de disponibilidades diferentes. Ou seja, eu posso colocar 3 máquinas na zona 1, 3 máquinas na zona 2, 3 máquinas na zona 3 e fazer um balanceamento, fazer uma espécie de cluster para o meu recurso. Quando eu estiver utilizando e der algum problema no data center 1, o data center 2 está respondendo. Se deu problema no data center 2, o 3 está respondendo. Se eu tive uma VM que ficou ruim e deu problema, a VM do data center 2 está respondendo, tá bom? Então, é um erro a gente utilizar, no momento que a gente está criando uma VM, uma única zona de disponibilidade, tá bom? É muito interessante que quando você vai montar ali o seu sistema, a sua arquitetura de rede, né, a sua arquitetura de sistema, você saiba que é importante você colocar os seus computadores em zonas de disponibilidades diferentes. Isso vai fazer total diferença na performance e também na alta disponibilidade do seu sistema na internet. Ok? Tá bom, gente? Então, lembre-se, bem importante entender sobre zona de disponibilidade e sobre regiões, ok? Beleza, turma. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber antes de mexer com a AWS, tá? Vocês vão criar a conta de vocês, então, vocês vão clicar lá no fazer login, e aí se você não tem conta, você obviamente vai criar a sua conta, tá bom? Então, vocês vão chegar aqui e vão digitar os dados da conta de vocês. Essa aqui é uma conta comercial, não é a minha oficial, tá? Mas eu vou entrar na minha conta oficial também, então vocês vão parar aqui e vocês vão criar a conta de vocês, ó. Vão clicar aqui para digitar os seus dados e vão criar a conta de vocês lá na AWS. Essa aí é a sua obrigação para esse treinamento, tá? Essa é a sua obrigação para que você possa começar a fazer as coisas junto com a gente, tá bom? Danilo, eu não tenho um cartão de crédito, vai pedir para o seu tio, para sua pai, para o seu mãe, para alguém aí para te ajudar, tá bom? Mas você precisa de um cartão de crédito para começar, ok? Gente, vou dar uma pausa aqui. Aê, beleza? Agora eu vou, vocês não estão vendo minha tela, né? Tá congelado aqui. Eu vou digitar os meus dados para que eu possa me logar, tá bom? Então, vou fazer o login aqui na AWS, na minha conta oficial. Ok, pronto, despausei. Então, agora vocês já estão vendo aqui, está carregando o serviço da AWS na minha máquina. Vou fechar algumas coisas. Fechar esse aqui, fechar o site do Torne-se um Programador também, para economizar memória. Vou fechar aqui os data centers, vou fechar as pesquisas. Isso, enquanto isso, está carregando aqui os meus recursos na AWS. Muito bem. Tem um novo console aqui, ó. Olha que bacana. Vou usar o novo console aqui da AWS. Isso. Gente, uma coisa que é importante para vocês também, que vocês precisam saber, tá? Esse recurso aqui, ó, olha só que bacana, ó. Foi cobrado 3 centavos de dólar aqui da minha conta nos últimos meses, tá? Mas uma coisa que é importante que vocês precisam saber, turma, é que é o seguinte.
A AWS, ela muda constantemente, tá? Então, não só a AWS, como a Azure e todos os outros, tá? Então, vocês estão fazendo esse treinamento comigo, né? E vocês estão vendo o recurso com esse tipo de visão, tá bom? Pode ser que você não esteja com essa mesma visão nova da AWS. Pode ser que você esteja com uma visão um pouco diferente. Pode ser que daqui 3 anos, quando você estiver vendo esse treinamento, né, algumas coisas na AWS mudou. E é normal, tá? Então, o que eu falo para vocês, como todo mundo me pergunta, ai, Danilo, esse treinamento aqui foi dado há 5 anos atrás, ele serve para mim hoje? Gente, todo treinamento que eu dou um treinamento que ele é muito genérico, tá bom? Onde eu explico conceitos que eu usava há 10, 15 anos atrás e que eu uso hoje também, tá? Então, recursos que eu falo para vocês que dificilmente vai mudar. Eu vou trazer muita coisa nova para vocês, como sempre trago, mas tem muitos conceitos que são genéricos. Então, muitas vezes, vocês vão ver uma aula minha de 4, 5, 6 anos atrás e que você vai aprender conceito genérico. Não se apeguem à data, tá bom? Porque muita gente deixa de aprender e deixa de evoluir só porque viu um vídeo, por exemplo, no canal que estava lá 2002, 2003, né, 2005, sei lá, e aí simplesmente deixou. Lógica de programação e alguns recursos sobre uso de servidores, eles não vencem, tá bom? Alguns desses recursos de rede, né, lógica básica de computador, cara, isso daí é um recurso que é uma forma de se explicar, é um jeito que não vence, tá bom? Então, muitas vezes, não fiquem ali se preocupando com a data de um vídeo, a data de alguma coisa, se preocupem em aprender o conceito que está por trás, tá bom? Então, pode ser que daqui a alguns anos, quando você for ver esse vídeo, né, a AWS já mudou algumas partes aqui. Então, tentem se apegar aos conceitos, tá bom? E não às posições na qual, onde está cada coisa, tá bom? Porque essas posições podem mudar, afinal é um sistema é um núcleo vivo e toda empresa séria vai fazer mudanças no seu sistema, isso é normal.